pode ser a mina mais competente do mundo, mas tu nunca vai ser vista e admirada da mesma forma com que homens enxergam outros homens. E eu vou te mostrar o porquê agora. Oi, eu sou Humberto e eu falo de psicologia e cotidiano. Thales Gomes, dono da G4 Educação, ao colocar uma caixinha de perguntas na outra rede social, perguntaram para ele se sua mulher fosse CEO de uma grande companhia, vocês estariam noivos? E a resposta dele foi uma das coisas mais absurdas que existem. Deus me livre de mulher CEO. Salvo raras exceções, eu particularmente só conheço duas. Essa mulher vai passar por um processo de masculinização que invariavelmente vai colocar meu lar em quarto plano, eu em terceiro plano e os meus filhos em segundo plano. Vocês não fazem ideia da quantidade de estresse e pressão envolvida em uma cadeira como a minha. Fisicamente você fica abalado, psicologicamente você precisa ser muito, mas muito cascudo para suportar. Na média, essa não é o melhor uso da energia feminina. A mulher tem um monopólio do poder de construir um lar e ser base de uma família. Um homem jamais seria capaz de fazer isso. Para que fazer a vida dessa mulher pior dessa forma? O mundo começou a desabar exatamente quando o movimento feminista começou a obrigar a mulher a fazer o papel de homem. Hoje vejo um bando de marmanjo encostado, trabalhando pouco e dividindo conta com mulher. Eu entendo que temporariamente pode acontecer. Eu mesmo já passei por isso no passado, mas tem que ser algo transitório. Hoje, quem tem condições de bancar sua mulher e não o faz, está perdendo o maior benefício de uma mulher, que é a sua energia feminina nos lugares certos, lar e família. E depois de um monte de repercussão negativa por questões óbvias, ele me lança isso aqui. Fala, turma, meu post sobre quem eu quero como noiva deu o que falar ontem, hein? Vejam que a pergunta foi: se sua noiva fosse CEO de uma grande empresa, hoje vocês estariam juntos? Minha posição nada tem a ver com o meu juízo de valor sobre a capacidade ou não de uma mulher ser CEO de uma grande empresa. Eu falei sobre quem eu quero ao meu lado como minha mulher. Sinto muito que minhas palavras tenham machucado algumas pessoas. Minhas sinceras desculpas se eu te fiz sentir mal. Jamais foi minha intenção. Houve uma má interpretação de texto aqui, já que eu, o tempo inteiro, me referi a quem eu quero para minha vida como minha mulher. Minha empresa vai fazer 100 milhões de EBITDA, que para quem não sabe é o lucro antes dos juros, impostos, depreciação e amortização. Esse ano, e a minha SFO é uma mulher. Se eu não acreditasse na capacidade de entrega de uma mulher, eu deixaria o caixa da minha empresa na mão de uma? Existem 22 milhões de CNPJs no Brasil. Desafio a quem quiser me apontar 1000 que façam mais de 100 milhões de EBITDA e tenham uma SFO mulher. Se você achar, pode me mandar. O primeiro que mandar e comprovar leva um Pix de 100 mil. Eu não vou falar desse cara. Eu vou falar do que ele reproduziu. Ele é só mais um cara que perpetua a ideia de dispositivo materno para mulheres. Eu realmente acredito que ele não questiona a capacidade profissional de uma mulher, porque não chega nem isso. Para muitos desses caras, a mulher não tem espaço no mercado de trabalho. O único espaço que ela tem que ter é de servidão. Para o marido, para os filhos, para casa e para a satisfação desse cara. E aí esse cara mesmo pode se preocupar com o mundo externo, com seus desejos, com o profissional, com os hobbies, os lazeres. É esse tipo de discurso que está em todos os lugares. Por isso que muitos caras nem discutem a ampliação dos espaços no mercado de trabalho para mulher. Porque para muitos caras isso nem deveria existir. Não pelo discurso de mulher não pode trabalhar, e sim mulher tem que ficar em casa. Tudo isso para eu ter o prazer de ter uma mulher que faça o que quiser dentro de casa, para eu não me preocupar com isso e ir atrás do que eu quero fora. Uma das coisas que mais me surpreende e me incomoda ao mesmo tempo é que muitas mulheres se surpreenderam com essa declaração desse cara. Mulheres essas que nunca pensaram sobre questões de direitos das mulheres e também sobre as posições que a mulher ocupa na sociedade e ao mesmo tempo como nós homens pensamos essas posições, porque nunca foram atingidas por questões sociais de uma maneira muito forte, muito por conta dos privilégios que já alcançaram, mas que querem ocupar mais posições de poder e ascender ainda mais na hierarquia social. Mas a minha namorada falou uma coisa que me botou para refletir. Por mais que vocês ascendam socialmente, vocês jamais vão ser vistas da mesma forma que homens enxergam outros homens. Mas são declarações como essa, que não são agressivas nem violentas,
mas mostram que, por mais espetacular que tu seja, tu jamais vai ser vista da mesma forma que um homem, que às vezes é mediano, vai ser visto e admirado por outros homens. Por isso que não se trata de igualdade nem equidade, e sim de emancipação, pois a emancipação diz respeito a tu mudar as regras do jogo. A igualdade é tu colocar uma mesma regra para todo mundo, mesmo com anos de prejuízos para certas pessoas. Depois esse cara postou um pedido de desculpa nos stories, dizendo que errou feio num texto no Instagram e que quer reconhecer o erro e pedir desculpas. Justamente porque muitas mulheres, com razão, se sentiram machucadas pelas palavras dele, e ele estava profundamente chocado por ter magoado essas pessoas. Até porque é óbvio, né? Tem muita mina que trabalha para ele, que produz tanto quanto um cara. Aí ele começa a dizer que fundou a Singu, que é uma startup que tirou dezenas de milhares de mulheres de situação de violência familiar e subemprego, fazendo com que elas chegassem a triplicar a sua receita. Ele fala, né, como sempre, ele tenta colocar alguma mulher do contexto dele como uma justificativa para ele se safar do que ele falou, que é um absurdo. G4, a minha sócia e SFO, aquela quem cuida do caixa da empresa, é uma mulher, algo infelizmente raro em grandes empresas como a nossa. A Misa é uma profissional competentíssima e nossa empresa nunca teria chegado onde chegou sem ela, ou sem as centenas de mulheres que trabalham conosco. Em momento algum no meu texto, eu quis questionar a capacidade de uma mulher de ser CEO. Eu realmente acredito que ele não questione e nem reflita sobre isso, porque talvez nem exista esse lugar, né? Mesmo coloco, disse única e exclusivamente com as palavras erradas e com o tom errado, quem eu gostaria do meu lado como minha mulher. Minhas palavras não representam o que o G4 é como empresa. Temos o orgulho de merecer a confiança de muitas mulheres executivas de sucesso e aprendo com elas diariamente. O caso se trata muito de uma coisa que o homem sente muito e se arrepende, de perder dinheiro. Ao ser questionado pelos valores morais de uma forma financeira, a gente muda rapidinho de ideia. Mas empregar várias mulheres não significa que tu seja a pessoa mais igualitária do mundo. Até porque se tu continuar pensando da forma com que tu propaga as suas ideias, não vai mudar nada. E o que vocês acham disso?